Olá, boa noite, Santa Catarina. Quinta-feira, 18 de julho, começa agora o TV Com Tudo Mais, que fecha as noites de segunda a sexta-feira com entretenimento e muita informação. É possível ser produtivo fazendo o que não se gosta? Está aí uma pergunta que muita gente não sabe responder. Afinal, o nosso rendimento profissional só é estimulado quando estamos na área que preferimos, não é verdade? Esse é o assunto da Coach no programa de hoje. Quinta-feira é dia do quadro Eu S.A. com a coach Carolina Linhares. Boa noite, Carol. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Bem, obrigada. Carol, hoje nós vamos responder, na verdade você vai responder uma pergunta de um telespectador que assistiu o programa e depois foi lá no site carolinalinhares.com. Isso. Qual foi a dúvida dele? Então, ele tá com a seguinte dúvida, ele diz assim, ó, que existem, até vou ler como ele colocou, o nome dele é Carlos Alberto. Espero que ele esteja assistindo, senão vai estar lá a resposta para ele no site. Existem muitas técnicas que objetivam ensinar como ser produtivo. Discursos motivacionais fazem acreditar que se pode tudo. Seguindo esta lógica, as pessoas começam a listar as coisas que estão evitando ser feitas há muito tempo e acreditam que pode. E começam a fazer. Só que este fazer dura algumas semanas e depois se volta ao antigo padrão de comportamento. Ele pergunta, qual é a razão disto acontecer? Provavelmente o Carlos Alberto foi em alguma palestra motivacional, saiu de lá bombado, achando que então ele ia conseguir fazer tudo e de repente ele começou a fazer e logo desanimou. E por que acontece isso? Isso acontece porque realmente nós não conseguimos ser produtivos naquilo que nós fazemos quando não gostamos, né? Então, isso é uma lógica muito simples. É aquela velha história. Quando eu gosto do que faço, eu faço bem feito, né? Faço melhor. Eu faço o melhor de mim quando eu gosto do que eu faço. Mas a gente tem muitas coisas na vida da gente que a gente de fato não gosta, mas precisa fazer. Ser feitas, não é verdade? Então, qual é uma dica, vamos dizer assim, um exercício para que o Carlos Alberto e outras pessoas que estejam nos assistindo e que têm coisas que não gostam de fazer, elas podem minimizar esse problema. Primeira coisa é o seguinte, a gente entender que quando nós procrastinamos algo, que é aquela coisa, eu preciso entrar numa academia, eu estou procrastinando, eu vou entrar na segunda, eu vou entrar no começo do mês. Essa procrastinação é o que é isso? O nosso cérebro entende que é mais prazeroso não fazer do que ir lá e fazer. Por isso a gente fica procrastinando. Porém, o ato de procrastinar causa também uma angústia muito grande. Porque a gente fica sempre naquela, tem que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Gera uma ansiedade, né? Gera uma ansiedade enorme. Então, uma boa maneira é o seguinte, listar o que realmente tem que ser feito. Por exemplo, esse exemplo da academia. O que realmente tem que ser feito? Por que eu quero entrar numa academia? Porque eu quero cuidar da minha saúde. Então, o que realmente precisa ser feito é cuidar da minha saúde. Agora, listar o que necessariamente não precisa ser feito. Então, por exemplo, ir para academia é uma coisa que não necessariamente precisa ser feito. Eu posso cuidar da minha saúde de outra maneira. Por exemplo, um outro exemplo pensando, então, um estudante. O que precisa ser feito? O que eu realmente preciso fazer? Eu preciso fazer meu TCC para me formar, que é algo de procrastinar, né? Aquela coisa de eu sempre estar deixando para a última hora. Mas o que necessariamente eu não preciso fazer? Eu preciso, de fato, estudar, eu preciso pesquisar, mas, de repente, para mim é muito difícil fazer a parte que é mais da metodologia científica. Isso eu posso buscar ajuda de alguém para fazer comigo ou delegar alguém para fazer comigo. Então é algo que necessariamente não precisa ser feito. E muitas vezes a procrastinação é porque a gente sabe que tem coisas muito difíceis para fazer e a gente deixa ficar então batendo na nossa garganta, como a gente diz, e aí realmente a coisa se torna muito difícil. Então faça uma lista do que realmente
tem que ser feito e do que não necessariamente precisa ser feito. Aí as coisas clareiam um pouco mais. Mas mesmo assim, às vezes fazendo a lista, sabendo, tendo a consciência do que precisa ser feito, ainda assim não é uma tarefa muito fácil. E como dar esse primeiro passo? Então, não é uma tarefa muito fácil. Uma das questões que a gente diz é assim, o que necessariamente não precisa ser feito, você pode buscar uma outra alternativa. Vamos pensar na questão da saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde. Mas o que necessariamente não precisa ser feito? Não precisa ser uma academia. Eu sempre estou procrastinando na academia, mas eu poderia estar caminhando, eu poderia estar correndo, eu poderia estar andando de patins, eu poderia estar nadando, dançando, fazendo aquilo que gosta. Fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo eu estou deixando de ser sedentário, cuidando da minha saúde, né? Então, por exemplo, no meu trabalho, tem coisas que eu gosto muito de fazer, é muito fácil. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Por exemplo, fazer um ofício. Para mim é difícil parar para fazer e assim por diante. Então eu posso delegar esse fazer um ofício, né? Ou eu posso, quem sabe, trocar com um amigo meu, né? Dizer, olha, para ti é tão fácil fazer um ofício, faz para mim. E para mim é tão fácil fazer, de repente, a ata de reunião, eu faço para ti. E assim por diante, né? Então, fazer trocas das coisas que não necessariamente precisam ser feitas, né? Por mim, eu posso delegar a outra pessoa para fazer. Bom, mas aí até agora você falou da vida pessoal, né? De hábitos assim pessoais. E quando a gente se refere ao trabalho? Na questão profissional, então é exatamente conseguir conversar com o seu líder, né? Negociar com o seu líder o que você faz bem, o que você é tão difícil para quem sabe você conseguir trocar com outras pessoas coisas que você não faz bem, né? Porque como eu comentei no início do programa, é muito difícil a gente ser produtivo naquilo que a gente não faz bem. E tem coisas que eu não faço bem, né? E a gente tem que realmente se conhecer ao ponto Ninguém é bom em tudo, né? Mas ninguém sempre é bom tem em algo tudo. Que a gente acaba Exatamente. bem. Então, uma das possibilidades no trabalho é conversar com o seu líder e dizer, olha, isso aqui eu faço muito bem e eu posso cada dia estar melhorando. Agora, isso aqui eu odeio fazer. Para mim é muito complicado fazer essa questão. Então, daria de a gente trocar, eu fazer a tarefa, alguma coisa para alguém, alguém que tem essa habilidade já muito trabalhada a fazer para mim, ou, né? Quando não é possível, o que eu gostaria de dizer assim, se não dá de ser produtivo, muito produtivo com aquilo que a gente não gosta, a gente precisa ser feito, é obrigado a ser feito, então encontre uma maneira de fazer isso de uma forma divertida. Né? Encontre uma maneira de começar a fazer isso e encontrar maneiras de mudar essa situação para que, de repente, ela comece a ficar uma situação um pouco mais divertida. Mais leve, né? Mais leve, exatamente. Obrigada. Então, essa foi uma pergunta que a Carolina Linhares está respondendo no programa de hoje. Lembrando que, se você quiser continuar, né, enviando as suas perguntas, pode acessar o site carolinalinhares.com, que aqui no decorrer dos programas ela vai respondendo para você. Obrigada, Carolina. Obrigada, até a próxima terça, viu? Obrigada. Eu gostaria de dizer que tem várias perguntas. Eu sempre estou juntando com o conteúdo que nós estamos respondendo, porém, podem mandar pergunta. Carol, me responde, por favor, que eu respondo. Legal, obrigada.